Bom, vamos dar uma olhadinha nesse exercício sobre mudança de base em um espaço vetorial. Você tem uma matriz de mudança de base de uma base A, com vetores U1, 0, 2, para uma base B no espaço vetorial R2. A matriz dada nesse exercício é a matriz 1, 0, 2, 3. A matriz de 2 por 2, justamente porque o espaço tem dimensão 2. O que nós queremos nesse exercício é encontrar os vetores da base B, ou seja, determinar a base B. A base B, obviamente, será um conjunto com dois vetores em R2, visto que o espaço tem dimensão 2. Bom, a ideia aqui é simplesmente usarmos a definição de matriz de mudança de base e a sua construção para encontrarmos a relação entre a base A e a base B em função da matriz. Como queremos encontrar os vetores da base B, vamos colocar aqui alguns nomes para seguirmos com o nosso raciocínio. Vamos supor aqui que o vetor na base B temos os vetores x1, y1 como sendo o primeiro vetor, x2, y2 como sendo o segundo vetor. Novamente repetindo, dois vetores de R2 porque o espaço tem dimensão 2. Bom, sabemos que na construção dessa matriz de mudança de base, que vai da base A para a base B, nós seguimos o seguinte roteiro. Pegamos os vetores da base A, que é a base de partida, e escrevemos esses vetores como combinação linear dos vetores da base B, que é a base de chegada. Os números, que são as coordenadas desses vetores da base A em relação à base B, vão formar as colunas da matriz de mudança de base. Isso quer dizer o quê? Quando você pega, por exemplo, o vetor 1 e escreve em função dos vetores da base B, que são esses vetores genéricos aqui, o número que apareceria aqui multiplicando o primeiro, mais este outro número que apareceria aqui multiplicando o segundo, este número A e este número B, eles vão formar justamente a primeira coluna da matriz, que nesse caso aqui da gente, seriam os números 1 e 2. Ou seja, interpretando desta forma, usando a definição da matriz de mudança de base, na verdade, esse número A ele é justamente o número 1. Então, o x1, y1 vai multiplicar 1, mais o B, obrigatoriamente aí pela matriz, é o número 2. Então, vou explicar o x2, y2. Da mesma forma, a gente faz para o segundo vetor. Colocando o vetor 0,2 em função dos vetores da base B, os números que apareceriam aqui multiplicando cada um são justamente os números que aparecem aqui na segunda coluna. Ou seja, o vetor 0,2 é dado por 0 vezes o primeiro vetor da base B, que é o y1, o x1, y1, mais 3 vezes o vetor x2, y2, que é o segundo vetor da base B. Logo, organizando aí estas operações, nós encontramos relações entre o x1, y1, x2 e y2 em função dessas duas equações que estão aqui. A última equação, por simplicidade, nós podemos colocar aqui já diretamente 3x2, 3y2, seria o resultado desta conta. Na equação 1, a expressão fica um pouco maior, porque nós vamos ter a primeira coordenada 1 vezes x1 mais 2 vezes x2, e na segunda coordenada 1 vezes y1 mais 2 vezes y2. Comparando a primeira entrada do vetor que aparece aqui do lado direito, que seria 1 vezes x1 mais 2 x2, com a primeira entrada aqui do vetor da esquerda, que é 1, comparando a segunda entrada com a segunda entrada, e depois fazendo o mesmo para a segunda equação, que o 3x2 vai ser igual a 0 e o 3y2 vai ser igual a 2, vamos ter o sistema com 4 equações nessas 4 incógnitas x1, x2, y1 e y2.
Se fosse um sistema um pouco maior, nós poderíamos escalonar esse sistema. Como o sistema é um pouco menor, embora temos 4 equações, mas temos 4 equações, 4 incógnitas, mais poucas parcelas nas equações. Em particular, a gente já percebe aqui na equação 3 que o x2 vai ser igual a zero, porque 3x2 é igual a zero. Na equação 4, que o y2 vai ser igual a 2 terços. Com esses valores de x2 e y2, a gente pode substituir aqui na primeira equação e na segunda. Na primeira equação, a gente fica com x1 igual a 1 menos 2x2, só que x2 é zero, então x1 vai ser igual a 1. Na segunda equação, nós temos que o y1 ele vai ser igual a 1 menos 2y2. Substituindo o y2 por 2 terços, fica 2 vezes 2, 4 terços. Então, y1 vai ser 1 menos 4 terços, que é igual a menos 1 terço. Com esses 4 valores, nós temos então que a base B é formada pelos vetores x1, y1, ou seja, 1 menos 1 terço, e o vetor x2, y2, ou seja, 0, 2 terços.